Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa entre mares. Hoje falamos do Blue Açores e para falar deste programa temos o Filipe Porteiro, que é diretor regional dos Assuntos do Mar do Governo Regional dos Açores desde 2013, é doutorado em Biologia Marinha pela Universidade de Liverpool e penso que é uma pessoa mais conhecida de toda a audiência. Temos também o Emanuel Gonçalves, que é administrador e coordenador científico da Fundação Oceano Azul, vice-presidente do MAR, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, é especialista em conservação marinha e membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. A nossa pergunta de hoje é: o que é o programa Blue Açores? Penso que para respondermos a esta pergunta temos que ir um bocadinho atrás e falar da política de conservação dos Açores. Assim pedi ao Filipe que nos dissesse quais são os principais objetivos da política de conservação dos Açores e o que é que levou o Governo Regional dos Açores a fazer uma parceria para o programa Blue Açores. Então, muito boa tarde a todos os que nos estão a ouvir, aí em casa, no telemóvel, ou onde for. Basicamente, bem-vindos a esta mais uma sessão do Entre Mares, o Açores Entre Mares 2020, em tempo de pandemia. Como sabem, houve esta limitação, vá lá, global, que nos transpôs do terreno para a internet. E pensamos que, se calhar, é uma oportunidade de até misturar as várias, esta nova forma de comunicar com as outras formas no terreno, com o trabalho no terreno, como nas campanhas anteriores. Basicamente, e como disse a Andreia, que eu agradeço, também cumprimento o Emanuel Gonçalves, que está em Lisboa, estão ambos em Lisboa, e isto também permite, esta tecnologia permite esta aproximação das pessoas em diferentes espaços geográficos. E vamos falar sobre um pouco a conservação marinha dos Açores e sobre o programa Blue Açores. Basicamente, isto vai ser uma conversa a dois, eu vou iniciar, o Emanuel depois vai detalhar um pouco para já falar da Fundação e falar também do Blue Açores na perspectiva, e depois falaremos sobre o que é o futuro da política de conservação marinha nos Açores. Basicamente, os grandes objetivos é a conservação do ambiente marinho, conservação das espécies, dos habitats, do funcionamento dos ecossistemas e a garantia que as atividades humanas no meio marinho são sustentáveis, isto é, que impactam o meio ambiente, mas de uma forma menor, de uma forma que não inviabilize o funcionamento dos ecossistemas, as populações, a viabilidade das populações, de espécies comerciais, a conservação da biodiversidade, no fundo. Este trabalho é um trabalho que é longo, envolveu centenas de pessoas e vem desde o final dos anos 80, quando o mar começou, de facto, quando começou a haver uma preocupação maior relativamente à conservação dos oceanos. Os oceanos eram eternos desconhecidos, em que só se via a superfície e pouco se via debaixo d'água, embora para a generalidade das pessoas. Este início dos anos 80 enquadrou-se desde logo na Rede Natura 2000, nas diretivas Aves e Habitats da Rede Natura 2000, e foi progredindo ao longo destes últimos 40 anos até atingirmos o estado atual, em que temos já uma política de conservação consolidada, mas obviamente que ainda há muito que evoluir e muito que fazer. Basicamente, nos anos 90 e 2000 criaram-se os Parques Naturais de Ilha, o Parque Marinho dos Açores, com 50 áreas marinhas protegidas. Foram-se criando outras áreas que não são propriamente formalmente áreas marinhas protegidas, mas, por exemplo, o Caneiro dos Meros, como sabem, uma reserva voluntária na Ilha do Corvo, criada com os pescadores, os operadores marítimo-turísticos, os cientistas e outros interessados. A aplicação, o Parque Marinho dos Açores e os Parques Naturais de Ilha, que foram criados e portanto, designaram 50 áreas marinhas protegidas em todas as ilhas. O Parque Marinho é oceânico, offshore, e os Parques Naturais de Ilha são junto à costa, à volta da costa das ilhas, no mar territorial, e tiveram também como referência, para além da Rede Natura 2000, como já referi, nomeadamente a Diretiva Habitats e a Diretiva Aves, também as áreas importantes para as aves, e áreas marinhas protegidas que foram incluídas na rede da OSPAR, portanto, de uma convenção para a conservação do Atlântico Nordeste. Em 2010, o Governo Regional dos Açores decidiu criar
um serviço exclusivo para tratar dos assuntos do mar, portanto, a Direção Regional dos Assuntos do Mar. Esta Direção Regional dos Assuntos do Mar saiu da Direção Regional do Ambiente, dada as especificidades e as exigências particulares e próprias da conservação marinha. Essencialmente, os assuntos do mar são muito transversais, mas o que se pretendia era, de facto, integrar aqui os diversos assuntos do mar, garantir que eles fossem sustentáveis na perspectiva que eu há pouco falei. Claro que a conservação também está muito ligada ao ordenamento do espaço marítimo, à gestão costeira, no interface costa-oceano, costa-mar, portanto, terra-mar, e este é o grande objetivo, portanto, as competências e as funções que estavam subjacentes à criação da Direção Regional dos Assuntos do Mar. Mais tarde, houve a questão surgiu a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, já em 2008, e a necessidade imperiosa da região alinhar as suas políticas com as políticas europeias, com as políticas internacionais e capacitar-se. A Diretiva Quadro de Estratégia Marinha é uma diretiva holística, uma diretiva europeia, obrigatória, de aplicação obrigatória nos mares da Europa, e que é muito complexa, é holística e, portanto, tem como objetivo alcançar o que em jargão chama-se bom estado ambiental, quer dizer que os impactos das atividades humanas não se prejudicam o funcionamento e a biodiversidade dos oceanos. Em 2016 continuámos neste caminho, a traçar este caminho de identificar e designar áreas marinhas protegidas na zona económica exclusiva, no mar territorial e até para além da zona económica exclusiva em plataforma continental estendida. Em 2016 criámos novas áreas marinhas no âmbito do Parque Marinho dos Açores, algumas muito relevantes, por exemplo, como o Banco Condor, que é uma área marinha protegida exemplar em termos de funcionamento, de gestão, de oportunidades de investigação, etc., na região dos Açores. Surgiu, finalmente, nos últimos anos, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que não tem só a ver com os oceanos, como sabem, quer dizer, aplica-se a todas as valências e a todas as perspectivas do desenvolvimento sustentável da humanidade neste planeta pequeno e limitado. Em particular, claro que os oceanos não poderiam deixar de ser um destes objetivos, são 17. O objetivo 14 é aquele que trata, como sabem, das questões relacionadas com o oceano, e houve um compromisso de Portugal, portanto há uma meta designada pela Agenda 2030, pelo Objetivo de Desenvolvimento 14, que é atingir 10% do mar efetivamente protegido, portanto, para garantir que, de facto, não haja uma dilapidação e uma perda de biodiversidade catastrófica nos nossos oceanos e nos nossos mares. Portanto, Portugal comprometeu-se para além do valor comprometido ou da meta definida pelo próprio Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, de 10%, que já vinha também das metas de Aichi, portanto, no âmbito da CBD, ou da Convenção para a Biodiversidade das Nações Unidas. Portugal comprometeu-se a classificar 14%. Portanto, este é um movimento hoje imparável em que, de facto, o mundo ou caminha para o desenvolvimento sustentável e, no caso concreto, para a proteção do seu oceano, ou então a humanidade poderá estar comprometida, pelo menos, com o bem-estar que nós conhecemos e ansiamos para toda a população humana. Este trabalho que nós temos vindo a fazer tem claramente uma base científica. Conhecemos hoje muito melhor as espécies e os habitats, os ecossistemas relevantes da vasta região dos Açores, vasta, profunda e oceânica região dos Açores. Conhecemos melhor o seu funcionamento, as cadeias tróficas. Conhecemos também melhor as pressões humanas, como a pesca, a extração de inertes, os impactos do turismo ou dos transportes marítimos e também os impactos dessas atividades, a depleção de populações de peixes ou de organismos marinhos, a degradação e a perda de habitats, a introdução de espécies não indígenas, o problema do lixo marinho, o ruído marinho, que é um assunto mal conhecido, sabemos ainda pouco, mas sabemos um pouco mais e cada vez sabemos mais sobre esta pressão e, portanto, temos uma visão ampla, mais ampla
e mais aprofundada do ecossistema marinho dos Açores, o que nos traz também mais responsabilidade na forma como o protegemos e como o gerimos. Basicamente, temos implementado programas de monitorização e vamos implementar de forma integrada um programa de monitorização holístico da região dos Açores, e muito tem contribuído projetos europeus que têm financiado toda esta capacitação, todo este trabalho que se está a desenvolver ao longo das últimas décadas e têm, portanto, concorrido, ou para isso muitos projetos têm suportado este esforço. Eu gostaria de referir alguns projetos que, pela sua aplicação geográfica macaronésica, que inclui Açores, Madeira e Canárias e, por vezes, Cabo Verde, e que tenta, portanto, a biodiversidade não tem, em muitas espécies, não tem limites, não reconhecem limites geográficos, e a Macaronésia é, de facto, uma unidade biogeográfica, mais ou menos com diferenças específicas dentro de cada, ou especificidades dentro de cada arquipélago, mas que tem vantagem, as políticas de conservação são mais efetivas, pelo menos para alguns grupos, se forem aplicados a esta escala. Nos últimos anos, fizemos um levantamento do estado atual da conservação marinha nos Açores e esse trabalho demonstrou claramente, também sabíamos, que há uma necessidade de melhorar a política de conservação no geral, no seu todo, e que também a política de conservação ao nível nacional, europeu e internacional é cada vez mais exigente. E, portanto, há uma necessidade clara de evoluirmos na nossa política ambiental na região. Identificámos que as áreas marinhas, como é reconhecido internacionalmente, que as áreas marinhas protegidas, embora não seja o único mecanismo que promove a conservação marinha, é um mecanismo de facto muito importante, porque é baseado no espaço, e aí no espaço garante o habitat disponível para as espécies e para a biodiversidade poder florescer, e este é um instrumento central. Tivemos necessidade, embora a legislação e o quadro legal, o regime legal de proteção da natureza e da biodiversidade tenha sido de 2012, é bastante evoluído, é verdade, mas identificámos também a necessidade de clarificação deste sistema legal. Identificámos a necessidade de desenvolver planos de gestão, de aumentar a cobertura da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, para que garanta, de facto, a cobertura ou a conservação de todos os valores, ou pelo menos de uma grande parte dos valores ambientais em presença, e são muitos na região dos Açores, muito diversa, com habitats, com espécies muito variadas, de grande interesse para a conservação, hiperclassificadas algumas delas, e, portanto, identificámos esta necessidade também de alargar a sua cobertura, de modo a que possamos cumprir com os objetivos internacionais, com os compromissos internacionais da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, da política nacional também para os compromissos internacionais do país nesse âmbito, e para o que se prevê que seja necessário, de facto, aumentar esta área. Ainda a área classificada, embora tenhamos 50 áreas marinhas protegidas, é pouco e precisa de ser claramente melhor gerida. Um fator aqui importante é, de facto, o envolvimento também dos interessados e da opinião pública. Portanto, identificámos sempre trabalhámos de forma muito próxima com os principais interessados, nomeadamente a classe pescatória, os pescadores, mas, de facto, aqui há uma necessidade, um envolvimento maior de todos os interessados, da comunidade no geral, na sociedade no geral, para que depois estas políticas de conservação passem do papel e sejam, de facto, adotadas e respeitadas por esses utilizadores. Com esse objetivo, viemos a intensificar as parcerias com a Universidade dos Açores, a intensificar as relações com as pescas e com o turismo marítimo como utilizadores diretos da biodiversidade existente, e neste contexto do trabalho apareceu a Fundação Oceano Azul, recém-criada, portanto foi criada há poucos anos, o Emanuel certamente falará sobre isso, e que demonstrou interesse em se associar, em criar uma parceria com o Governo Regional dos Açores
e com a Wait Foundation, uma ONG congénere internacional americana, e que, portanto, mostrou interesse em associar-se e criar aqui uma parceria para que se pudesse alavancar e incrementar e aumentar, no fundo, acelerar este processo de conservação marinha nos Açores. O FOA e a White Foundation trouxeram claramente também conhecimento, também experiências e visões externas. Muitas vezes é importante ter visões externas do processo porque quem está dentro, quem está sempre envolvido, tem uma determinada visão que não é, pode não ser aquela que é a mais real, e é sempre importante esses contributos. Portanto, a Fundação Oceano Azul disponibilizou-se para ser parceira deste processo, deste movimento, que eu espero que seja imparável nos próximos anos, de melhorar a conservação marinha nos Açores. Penso que todos somos poucos, acelerar este processo, aumentar o conhecimento é fundamental para garantir que a conservação da biodiversidade marinha dos Açores. E, para já, é isto que eu tinha para vos dizer. E introduzo aqui o Emanuel Gonçalves, que vai apresentar. Se calhar perguntava ao Emanuel dar-nos um bocadinho a visão do que é a Fundação Oceano Azul, para quem não conheça, e porque é que a Fundação Oceano Azul escolheu os Açores. Também é importante ter a visão do outro parceiro. Muito obrigado, acho que agora estão a ouvir. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Filipe Porteiro e a Dra. Andréa Nobre, é um prazer estar aqui hoje. E falar-vos um bocadinho da Fundação de forma rápida. A Fundação é, de facto, como disse o Filipe, uma instituição recente, criada em 2017, pela visão do seu fundador, Alexandre Soares dos Santos, e da sua família, e tem uma missão muito concreta, que é proteger o oceano, garantindo a compatibilização entre o homem e a natureza. E o mote da Fundação é do ponto de vista do oceano. Portanto, nós gostamos de olhar para o problema, pondo sempre a questão, se nós fôssemos o oceano, como é que resolveríamos essa questão, como é que abordaríamos este problema. E, portanto, nós acreditamos que, de facto, o desenvolvimento humano não precisa, nem pode, continuar a ser feito à custa da destruição da natureza, que é o que nós temos feito nos últimos séculos. E temos que encontrar, então, aqui uma forma diferente de atuação. Nós dizemos que atuamos sempre a 3 escalas, porque acreditamos que, por um lado, é preciso atuar no curto prazo, há emergências às quais nós temos mesmo que atender, e então procuramos, por um lado, influenciar a agenda política, quer a nível internacional, quer a nível dos governos, quer a nível nacional. Procuramos também lançar campanhas para promover a mudança de comportamentos, para apelar à mobilização dos cidadãos e da sociedade, e também ter uma forte componente científica, e aqui atuamos muito através de, por exemplo, expedições científicas, como fizemos já nos Açores 2, em parceria com o Governo Regional e com a Universidade e as instituições locais. Mas depois achamos que também é fundamental atuar no médio prazo, porque há um conjunto de ações que leva algum tempo a serem implementadas. Nestas estão aquelas como as que o Filipe Porteiro falou, por exemplo, o estabelecimento de áreas marinhas protegidas, é um processo fundamental para a sustentabilidade do oceano, para a salvaguarda do capital natural, mas também os processos que têm a ver com uma mais sustentável utilização pela própria pesca, no fundo, procurando salvar o que resta do oceano. A ciência mostra-nos que os impactos são muito significativos e nós temos que movimentar-nos rapidamente para o conseguir fazer, mas também já não basta só salvar o que resta, é preciso reconstruir muitos destes sistemas que foram profundamente afetados pelos nossos usos. Nós também acreditamos que não é só pelo lado da conservação que nós poderemos ter sucesso. Nós acreditamos que é preciso mudar a forma como a própria economia olha para os recursos naturais, olha para a natureza, olha para aquilo que nós chamamos o capital natural. E então procuramos intervenções que possam ajudar a acelerar soluções na área da economia para promover negócios que sustentem uma economia baseada nesse tal respeito entre o desenvolvimento humano e a natureza. É exemplo disso a biotecnologia azul, que é uma área muito importante para Portugal. Portugal tem, na Europa, claramente e de longe,
o maior potencial de recursos a nível dos biorrecursos, mas é preciso haver políticas concretas para poder atuar a este nível. Portanto, isto é o nosso médio prazo, chamemos assim. E, finalmente, nós acreditamos que para que todas as soluções que estamos a implementar agora sejam levadas a bom porto e, mais do que isso, fiquem no futuro, nós temos que apostar nas novas gerações. Portanto, temos que apostar nos mais novos, temos que criar aquilo que nós chamamos uma geração azul. E, portanto, olhando para estes três níveis de atuação, em termos de escala, nós adotamos um modelo de mudança que tem 4 grandes conceitos, se quiserem. Por um lado, nós acreditamos que é preciso ligar áreas fundamentais, como sejam a relação entre o oceano e o clima, por exemplo, ou a relação entre a economia e a conservação. Só assim conseguiremos promover e proteger o capital natural azul. E, para isso, a ciência é fundamental. Portanto, os processos científicos, o conhecimento científico é fundamental que seja trazido para o centro desta área de ação. Depois também acreditamos que é fundamental adotar uma abordagem integrada em todos os programas da Fundação e, portanto, procuramos que estes conceitos da geração azul, do capital natural azul e das parcerias sejam integrados e sejam trazidos para os programas que promovemos. Também acreditamos, em terceiro lugar, que é fundamental para a implementação e para o sucesso destas ações que haja um trabalho com as comunidades, que os processos sejam estruturados até de baixo para cima em muitas das ações, portanto, que haja todo um envolvimento das comunidades locais para que os processos sejam adotados, sejam incorporados e que haja este trabalho de base que sustenta depois as políticas e sustenta as opções. E, finalmente, nós, uma vez que somos uma fundação com, enfim, recursos escassos, nomeadamente comparados com muitos dos nossos parceiros internacionais, nós temos uma grande preocupação em focar ações que são ou que podem ser transformacionais. Ou seja, esta percepção muito clara que temos de que estamos a ficar sem tempo, de que estamos com grandes crises do ponto de vista ambiental e do ponto de vista climático, faz-nos procurar aquilo que são as tais ações que podem ser transformacionais. E então isto levaria, se calhar, à segunda parte da pergunta da Andreia, que é porque é que a Fundação decidiu olhar para os Açores e abraçar este projeto Blue Açores. Portanto, digamos, explicando as escalas de atuação e o modelo de mudança, acho que é fácil perceber porque é que nos Açores existem um conjunto de características que são ideais, digamos assim, para a implementação deste tipo de visão. Por um lado, temos um governo regional que tem uma visão estratégica alinhada com estes princípios, tem, acreditamos, vontade de ir mais longe nos objetivos de sustentabilidade do mar e estabeleceu um conjunto de objetivos que são ambiciosos, mas que permitem acreditar que podem ser transformacionais. A proteção de 15% do mar dos Açores, por exemplo, é um objetivo transformacional. Acreditar que se pode fazer mais e melhor para ter pescas mais sustentáveis, para ter mais rendimento para os próprios pescadores, é um objetivo muito importante. Desenvolver um cluster na biotecnologia azul, onde se liga a parte científica com a parte empresarial e se crie economia à volta dos recursos naturais, é também uma ação transformacional. E, finalmente, criar uma geração azul, uma geração verdadeiramente motivada à volta do oceano, é algo que acreditamos que é muito importante. Depois, há um outro fator, que é o facto dos Açores terem sido e serem ainda uma região pioneira na Europa em muitas das ações de conservação marinha e de pesca sustentáveis, e tomaram um conjunto de decisões que estiveram muito à frente do seu tempo. E, portanto, esse é um fator importante, haver esta vontade política, esta vontade da sociedade de fazer melhor e de ir mais longe. Há também, em terceiro lugar, um ambiente científico inovador de grande qualidade dos Açores, com muitas parcerias internacionais, a tal visão de que o Filipe falava de trazer este conhecimento externo, que é muito importante. Um diálogo também com os decisores, um diálogo com os utilizadores,
Portanto, a ciência não fica apenas dentro dos gabinetes, é uma ciência que procura fazer transformação. Há um vasto historial de projetos pioneiros, muitos curiosamente liderados pelo nosso atual Ministro do Mar, o professor Ricardo Serrão Santos, e as suas equipas. Em quarto lugar, eu diria que há uma elevada participação dos agentes económicos nas soluções de governação, nomeadamente, por exemplo, no setor das pescas, é um setor muito envolvido com as soluções. Depois, e para terminar, mais 2 aspectos. Um, que para nós é muito importante na Fundação, que foi o facto de haver o interesse de um parceiro internacional com vontade também de investir na região. Nós acreditamos muito que é através da construção destas parcerias que podemos ir mais longe, que podemos acelerar a transformação. E, finalmente, destacaria esta vontade de mudança, esta vontade de avançar para os tais objetivos ambiciosos, mas que são alcançáveis, que esta parceria traz. Eu aproveitava então, se calhar agora mostrava um pequeno vídeo de uma dessas expedições, portanto é um resumo da expedição que foi feita em 2018 nos Açores e que vão poder ver todo o documentário, portanto é um excerto de um documentário que vai passar na RTP Açores na próxima segunda-feira, dia 1, às 19h30. Falta som. Foi pena, o vídeo passou sem som, mas de qualquer maneira vão poder ver todo o documentário na próxima segunda-feira, às 17h30, às 19h30 na RTP Açores. E Manuel, então o que é o programa Voadores? Quais são o que é que se pretende com este programa? Bom, eu já falei um bocadinho sobre esses tais objetivos, portanto tem uma visão, este programa, não é? Que é alcançar um oceano saudável, produtivo e sustentável, e através disso melhorar a condição de vida das populações, com crescimento económico assente na gestão sustentável do oceano. E, portanto, se quisermos, é um programa que pretende colocar no centro da sua atenção a promoção, a conservação e a valorização do capital natural, ou seja, dos recursos marinhos, da biodiversidade. Porque nós acreditamos, de facto, em conjunto, que com mais conservação há mais riqueza. Nós estamos a construir uma espécie de bancos, não é, de capital natural e, ao termos mais riqueza, vamos poder extrair também essa riqueza para a economia, para o bem-estar, mas não só respeitando a natureza, mas até aumentando esse capital. E é para isso que essas ações, no fundo, estão pensadas. Depois, este programa concretiza-se, de facto, através de um conjunto de parcerias. Apesar de ter estas 3 entidades como promotoras, digamos assim, desta visão conjunta, há um número alargado de parceiros fundamentais para a implementação dessa visão. Desde logo a universidade, que através dos seus centros de conhecimento, do Oceanos, do IMAR, do DOP, dos próprios polos e da parte da universidade em São Miguel e na Terceira, tem um papel fundamental na implementação de muitas destas ações e em trazer um melhor conhecimento para as decisões. Mas também os utilizadores, como sejam a Federação das Pescas, as associações de pescadores da região, as comunidades pescatórias a quem se dirigem também muitos destes objetivos. Depois há uma área muito importante, que é a área do turismo, que sabemos que nos Açores procura este modelo de desenvolvimento sustentável, assente no turismo de qualidade, no turismo diferenciado,
e onde, uma vez mais riqueza no mar traz essa qualificação também, que é muito importante. Temos a ambição de, e falaremos disso, penso, num outro programa, a ambição de, na área da biotecnologia, poder haver também desenvolvimentos, o envolvimento das organizações não governamentais, que é tão importante, onde as comunidades em cada uma das ilhas. Portanto, isto são, digamos assim, a visão estratégica à volta do programa do Açores. Em termos dos objetivos, eles centram-se então em 3 grandes áreas, não é? A área da conservação, a área da economia e a área da educação. Na área da conservação, o Governo Regional tomou esta decisão extremamente ambiciosa de, num prazo de 3 anos, no estabelecimento desta parceria, criar 15% da ZE dos Açores, estabelecer como novas áreas marinhas protegidas, de proteção total, mas também olhar para as que já existem, as muitas que o Filipe falou, e acelerar o processo de estabelecimento dos planos de gestão que estão em curso. As tais expedições científicas de que falámos e que este pequeno vídeo deu nota, é também uma forma de atuarmos nesta área da conservação. Depois, na área da economia, temos as pescas, que é muito importante, a cogestão, a valorização do pescado. Há áreas que possam aumentar o valor direto destas pescarias, para além do facto da conservação também poder fazer e também poder ajudar aí. Temos a questão da valorização dos bens e serviços dos ecossistemas, onde promovemos alguns estudos que são pioneiros para tentar trazer este fator para o centro do processo de decisão. A biotecnologia azul, de que, como dei nota, falaremos. E depois, na área da educação, as questões da literacia dos jovens, mas também da literacia da sociedade como um todo. Trazer esta atenção contínua para a necessidade de melhorar o conhecimento, de fazer campanhas, de envolver a sociedade, que é tão importante para o sucesso de um programa desta natureza. Portanto, em conclusão, eu diria que para vencer a tal luta contra as alterações climáticas, contra a extinção de espécies, que a ciência hoje nos mostra que é indesmentível e que tem que estar no centro das nossas atenções, nós temos de facto que alterar a nossa relação com a natureza. Nós temos que alterar de forma profunda o nosso modelo de desenvolvimento económico, de modo a que ele seja respeitador do capital natural e, mais do que isso, que possa promover esse capital natural, que possa ampliar essa natureza, porque é assim que nós teremos mais economia e é assim que teremos sociedades mais prósperas, acreditamos nós. E, para finalizar, eu diria apenas que os Açores têm todas as condições, acho que todos estamos completamente convencidos disso, para ser um caso de sucesso a nível mundial e que possa replicar este tipo de abordagem em outras regiões que procurem também estes modelos de desenvolvimento. Se calhar aproveitava para perguntar ao Filipe, o memorando de entendimento do programa Blue Açores foi assinado em fevereiro de 2019, o que é que já foi feito e o que é que é esperado nos próximos tempos acontecer? Eu penso que o que já foi feito, no fundo, já foi um pouco aqui falado, quer dizer, continuamos o trabalho que estávamos a fazer ao nível dos planos de gestão, estamos a trabalhar na definição de planos de gestão para as áreas existentes e que também serão aplicados e estendidos às áreas que vierem a ser criadas. Identificámos os grupos de interesse, de interessados e promovemos várias reuniões. Em outubro do ano passado tivemos uma conferência de governação dos oceanos em que estiveram mais de 200 pessoas, todas elas ligadas ou às pescas ou à parte sociológica das pescas, à parte de gestão, da avaliação de estoques, tinha uma componente científica, também teve uma forte componente de ordenamento do espaço marítimo e com vista ao desenvolvimento e à implementação de um sistema de ordenamento do espaço marítimo, e tivemos ao longo destes últimos meses, até ao surgimento do confinamento devido à pandemia de Covid-19, basicamente formámos um grupo de interessados, onde estão representados os principais grupos e associações de pescadores, tanto lúdicos como comerciais, associações de marítimo-turísticos, investigadores, associações não governamentais de ambiente, como o OMA e outras,
e investigadores dos vários polos da universidade, mas também investigadores estrangeiros, para além dos nossos parceiros do Blue Açores, como a Fundação Oceano Azul e a White Foundation. Portanto, e depois há um grupo core que foi criado à volta de 20, 25 pessoas, representantes destes vários setores, que foi criado para acompanhar todo o processo que se vai desenvolver. Nós tínhamos previsto fazer reuniões em todas as ilhas durante o mês de abril e maio deste ano, o que foi completamente impossível. O mundo ficou suspenso e este processo, embora não tenha ficado propriamente suspenso, continuamos a trabalhar em áreas que são mais técnicas, trabalho de secretária relacionado com uma visão profunda da legislação relativamente às áreas marinhas protegidas, para a criação da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, com uma estrutura sólida, moderna. Continuamos a trabalhar nos planos de gestão, que claramente terão que ser discutidos e apresentados a todos os interessados para que possam contribuir e adotá-los. Continuamos a trabalhar com os nossos colegas investigadores, como foi dito, do Oceanos, do IMAR, de outros departamentos da Universidade dos Açores, em São Miguel e na Terceira. Portanto, eles desenvolveram modelos juntamente connosco no âmbito do Blue Açores, de modelos que identificam áreas com potencial para conservação, para serem áreas marinhas protegidas e para ter uma base de discussão deste assunto com os interessados. Estamos novamente a desenvolver o ordenamento do espaço marítimo, que em breve teremos o PSOEMA, portanto o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores, em consulta, e portanto daremos a conhecer para recolher contributos de todos, embora este processo tenha sido também desenvolvido com um grande envolvimento da sociedade, com envolvimento de mais de 300 pessoas em mais de 9 reuniões que ocorreram no último ano, nos últimos ano e meio. Também contamos com o apoio de outros projetos que contribuem para este esforço de melhorar a conservação, a política de conservação para os Açores, nomeadamente um projeto LIFE integrado, o projeto Açores Natura, que é um projeto que tem terra e mar e que durará até 2027 e, portanto, é visto também por nós como uma âncora, como um projeto âncora, onde vai suportar, todos os esforços, ou co-suportar todos os esforços de conservação. Basicamente, o que prometemos é que, quando for possível, quando a vida voltar ao normal ou ao novo normal, como se usa dizer agora, e esperamos também que seja um novo normal, uma visão mais sustentável da atividade humana, portanto, da humanidade em relação ao seu planeta. Basicamente é o que prometemos, em breve voltaremos ao contato de todos, em breve voltaremos com o Blue Açores, com propostas de discussão, para, de facto, alicerçarmos e evoluirmos na nossa política de conservação do Mar dos Açores e da sua biodiversidade. Nós já ultrapassámos bastante o nosso tempo, mas enquanto esperamos por perguntas dos nossos, de quem nos está a ver, que ainda não chegaram, só dar nota de que sobre o programa Life IP, no próximo fim de semana, vamos ter conversas entre mares sobre o Life IP, portanto, vai haver a oportunidade também das pessoas poderem saber mais sobre esse programa. Hoje, logo a seguir a esta conversa, vamos falar com o Miguel Herédia, que nos vai explicar poderá ser a biotecnologia azul nos Açores, as dificuldades e como é que essas dificuldades poderão eventualmente ser ultrapassadas. Amanhã teremos também, às 17 horas, uma conversa sobre a próxima geração, a geração azul, como é que a próxima geração vai olhar para o mar. E pronto, e nós não temos pergunta, temos comentários do José Gonçalves, que diz que apesar dos problemas de som, as imagens do vídeo que passámos falam por si, e da Joana Xavier, que diz que bem-aja à DRAN e a todos os participantes por esta iniciativa tão interessante. O Planeta Oceano não pode, de facto, esperar nem em tempo de pandemia.
A Sónia Seixas pergunta, numa tentativa de se poder estimar o impacto dos pescadores desportivos, estou a pensar que há licenças de modo a poder saber quantos são? Sim, eu penso, para já há os pescadores lúdicos, isto não é a minha área, naturalmente, mas os pescadores lúdicos penso que têm que obter uma licença para fazerem ou caça submarina ou pesca embarcada e não pesca apiada, penso que não, mas pesca embarcada e caça submarina. É verdade que se pode ir para o mar com uma pessoa que tem uma licença numa embarcação e ir-se para o mar outra pessoa qualquer que não tem essa licença, portanto tem que haver pelo menos um licenciado, uma pessoa portadora de licença, mas sim, há uma necessidade, temos identificado a necessidade de conhecer melhor esta atividade, até de conhecer melhor os impactos que esta atividade tem nos recursos com interesse pesqueiro. É uma atividade em crescendo, é uma atividade que também tem impacto económico e depois é uma atividade que deve ser acarinhada também porque mostra a relação que os açorianos, ou é a consequência da relação que os açorianos sempre tiveram com o oceano e, portanto, é uma atividade que vai ter expressão no futuro, que vai aumentar a sua expressão no futuro e temos uma série de programas dirigidos para poder conhecer melhor e quantificar melhor e obter dados estatísticos mais fiáveis sobre esta atividade, sim. Pronto, o nosso tempo já vai longo, já ultrapassámos os 30 minutos há muito tempo. Eu convidava todos a assistir a seguir às 19, o Miguel Herédia e a Inês Martins, sobre biotecnologia azul. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima, obrigado. Deus obrigado, Emanuel. Deus, Andréia. Até à próxima. Obrigado, Filipe. Até à próxima.